Aqui é o professor Augusto, mais uma vez, para dar continuidade na parte 2 da Baixa Idade Média. Então, nesta videoaula, você vai ver diversos assuntos, principalmente sobre o período das Cruzadas e também da Peste Negra. E você vai ver aí assuntos interessantíssimos para você que vai fazer o Enem. Então, desde já, pega o teu caderno, faz as tuas observações. Se tiver pergunta, joga aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Então, não perde essa videoaula. Vamos lá! Anote aí no seu caderno, olha só, cruzadas, e o que você vai observar? Nós temos 4 itens, 4 tópicos interessantes para você estar refletindo e estudando para este assunto. Nós vamos ser um pouco mais resumidos, porque você sabe que o nosso tempo é precioso na internet. Então, nós vamos abordar as cruzadas nesses 4 assuntos e você vai fazendo as suas observações. O primeiro, você vai colocar ali a data. Em 1095, o Papa Urbano II, que era o pontífice máximo aí da Igreja Católica, o que ele vai fazer? Ele vai fazer expedições militares religiosas, aqui é no seu segundo ponto, expedições militares religiosas. E nessas expedições militares religiosas, qual o objetivo? De libertar a Terra Santa dos turcos. Ou seja, pessoal, o que você vai ver? Jerusalém, nós temos Jerusalém, que era um ponto muito importante para os cristãos, que nós vamos ver já já aí no mapa que vem aqui à frente. E o quarto tópico que você vai anotar, minimizar as tensões sociais da nobreza. Colocar o seguinte, coloca aí na sua observação que a igreja, nesse período já aí por volta do século X, século XI e XII, ela já está envolvida na política, tá bom? Então, ela está muito enraizada com essas questões políticos sociais. É o que nós vamos ver aí, tá bom? Olha só, acompanha comigo neste mapa. Você vai ver aí no mapa todo rabiscado. E você vai ver ó, aqui, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, eu preciso dela. Você vai ver aqui, olha, a primeira cruzada com a linha da cor verde. Você vai ver que começa aqui, ó. Você vai ver mais ou menos aqui em Paris. Você vai ver aqui em Gênova, perdão, Gênova ele vai passar, tá bom? Por Gênova. E ele vai dando continuidade até chegar aqui, ó. Passa por Constantinopla, tá bom? Chega em Antioquia e até que ele chega em Jerusalém. Então, olha só, pessoal, os turcos vieram nessa direção mais ou menos e conquistaram Jerusalém, terra sagrada para os cristãos, porque é Jerusalém que você vai ver a figura de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Muitos cristãos iam peregrinar até Jerusalém, porque para eles é uma terra sagrada, a terra de Jesus Cristo, onde nasceu, onde ele morreu. E os muçulmanos também consideram Jerusalém sagrada por diversos fatores. Então, o que eles fazem? Eles dominam Jerusalém e proíbem a entrada de qualquer cristão para visitação neste lugar. E aí o Papa Urbano II, ele precisa formalizar e formar um exército, coisa que ele não tinha. Você lembra que na ordem estamental, na questão social do período feudal, ainda é período feudal aqui, você tem muito claro, lá no estamento, lá no topo da pirâmide, uns rezam, uns guerreiam e outros trabalham, ou seja, a igreja ela não tinha exército, a função dela era só rezar. E quem tem esse exército? A nobreza. Só que a igreja precisava resolver um problema da nobreza. Lembra que eles têm um relacionamento muito íntimo, muito ligado. Um fornece o dízimo e o outro fornece a alienação. E a nobreza também fornece não somente o dízimo, mas fornece também a proteção com seus guerreiros, com seus cavaleiros, tá bom? Mas o que acontece, pessoal? Ela precisava colocar na mente das pessoas que Jerusalém, além de ser uma terra santa, uma terra sagrada, que a gente não tem o que questionar por causa da questão de Jesus Cristo, mas ela precisava colocar na cabeça desses nobres o que era a vontade de Deus. Aí vai surgir um dilema, que você pode anotar aí, que muitos livros colocam assim, Deus o quer, tá? Ou então Deus quis assim, em nome de Deus. Então, isso é muito utilizado naquela época para poder trabalhar a questão da mentalidade do povo e mentalidade também da nobreza. Mas nem só de mentalidade de alienação vive a nobreza. A nobreza não é tão alienada assim. Quem é alienado é a base da pirâmide, os camponeses.
mas a nobreza é muito esperta. Então, o que, que ela vai exigir? O que, que ela vai exigir para a igreja? Já que a igreja recebe esse dízimo em terras, você não tem mais terra para distribuir nesse momento. Por quê? Porque há uma tensão social muito grande entre os nobres. Porque os nobres tinham seus filhos, e muitas vezes aí por mais diversos filhos, e existia o direito de primogenitura, ou seja, a herança ficava para o primeiro filho. E os demais filhos ficavam sem herança, ficavam sem terra, então tinham que disputar tensões, brigas, havia muitas guerras entre feudos por disputa para dominar esses feudos. Então a igreja ela precisou intervir nesse momento. E a questão aí de Jerusalém, da Terra Santa, foi uma questão muito boa para a igreja, porque ela vai diminuir as tensões, porque a cada guerra, a cada lugar que foi conquistado, dava direito a terras para esses nobres. Então eles se interessaram. Aí é nesse momento que vai surgir também os guerreiros específicos da ordem religiosa, como os templários, hospitalários, e aí eles vão sair, como você está vendo aqui na imagem, diversas vezes, diversas cruzadas. Ou seja, o que você vai ler em muitos livros? A primeira cruzada, a igreja ela alcança a vitória. E aí, com o passar do tempo, alguns tempos depois, os muçulmanos retomam Jerusalém, retomam essa dominação. E a partir da segunda cruzada, a igreja não consegue mais nada, pessoal. A igreja vai sofrer derrotas e derrotas e derrotas. De maneira geral, você tem, de maneira formalizada, você tem 8 cruzadas, mas alguns livros você pode encontrar em alguns escritos 10 até 12 cruzadas, tá bom? Então não se assuste com a numeração, isso aí não vai interferir na sua interpretação na hora de fechar a questão do Enem. Mas você tem que estar ciente que existem outras cruzadas que não foram formalizadas pela história. E também existe uma cruzada que muitos historiadores comentam que foi um pouco romantizada, que foi as cruzadas das crianças. Isso você tem que tomar muito cuidado. Naquele período, muitas pessoas pensaram assim, poxa, por que a gente não ganha essas cruzadas? Entenda só o pensamento da época, pessoal. O pensamento da época, Deus quis assim, Deus o quer. Deus está mandando fazer. Se Deus está mandando fazer, por que a primeira ganhou, o restante está perdendo? E aí, muitas pessoas da época, elas vão estar pensando no seguinte, o adulto está perdendo porque ele tem pecado. Porque o adulto tem pecado. Então, vamos mandar quem? As crianças. Agora, te liga nessa dica e anota aí. Criança, pessoal, muitas vezes está ligada naquela época ao adolescente, 12 anos, 11 anos, 13, 14, 15. Por quê? Porque no período medieval você não tem a divisão como nós temos hoje. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente que vai fazer uma divisão por faixa etária. Né? Criança até 12 anos incompleto e de 12 anos até 18 anos incompletos, você tem aí o adolescente. E depois de 18 anos completos em diante, você tem o jovem. E depois em diante, você tem o adulto, enfim. Ou seja, naquele período, quando você ouvir falar de cruzadas, se tiver ouvir algum texto, você faz uma análise legal aí no texto e você vai perceber o seguinte: se tiver lá mencionando 12, 13, 14 anos, não te assusta, porque ainda é considerado naquela época como criança, tá bom? Então, te liga aí nessa dica e faz essa observação nas cruzadas das crianças. O que foi que houve nas cruzadas das crianças? Alguns dizem que aconteceu, alguns historiadores dizem que aconteceu aproximadamente junto com a quarta cruzada, mais ou menos aqui em Veneza, ó. Eu estou marcando aqui para você, ó. Então, o que aconteceu? Muitas crianças se reuniram, e muitos adolescentes também, com aquele fervor da questão religiosa, tinha muitas pessoas devotas, e aí você não pode questionar nesse momento, porque assim como tinha o cristão devoto, existia também o cristão não muito devoto. E aí o que acontece? Reuniu-se algumas literaturas, alguns escritos dizem que reuniu de 10 até 20 mil crianças, como eu disse para você, crianças e adolescentes. E foram aqui para o cais, para o cais de Veneza. Chegando lá em Veneza, os mercadores olharam aquele tumulto todo, como eu disse para você, existem cristãos e cristãos.
E muitos mercadores transportavam essas crianças aqui, ó, até Zara. Chegando em Zara, foram até aqui, ó, em Galípoli, tá? Claro que eles tiveram que fazer uma pausa aqui, e aqui vieram por terra, tá bom? E depois de Galípoli ainda pegaram uma embarcação para chegar em Constantinopla, ou seja, tudo aquilo que você vê de trajetória que houve aqui, ó, em embarcação, essas crianças, muitos mercadores venderam essas crianças como escravas. Como escravas. E olha só o problema. E muitas, quando chegaram, aquelas que conseguiram chegar em Constantinopla e fizeram esse percurso acompanhando o mapa, ó, Niceia, aqui, ó, até Edessa, Antioquia. Olha só, para chegar em Jerusalém, muitos nem chegaram em Jerusalém. Por quê? Porque muitas foram que mortas, muitas morreram de fome, muitas morreram de frio, de sede, muitas foram sequestradas para a escravidão, enfim, foi a maior situação que a igreja passou de vexame. Por quê? Porque as crianças que diziam que não tinham aí pecado pereceram. Então, as cruzadas, você tem que fazer uma análise histórica, social, política e econômica, tá bom? E religiosa também, para que você não venha cometer um erro de análise na sua prova no Enem. Beleza? Deu para entender aí? Então, vamos que vamos. Quais as consequências? Primeiro que você vai ver, a consequência, a primeira delas, fracasso militar, vai anotando aí. A igreja teve, a não ser da primeira cruzada, mas daí em diante, todas um fracasso militar, ou seja, uma vergonha para a nobreza. E o que você vai ter mais? Enfraquecimento que você vai ter da nobreza. Por quê? Porque a maioria dos nobres morreram em combate e também tiveram um gasto muito grande. Você vai perceber que existe a alta nobreza e a pequena nobreza nesse período. A pequena nobreza, muitas vezes, por uma questão de fé, vai largar o seu feudo e vai para a guerra. E quando ela consegue sobreviver e voltar das cruzadas, aqueles que conseguiram sobreviver, não vão encontrar nada. Não vão encontrar feudo, não vão encontrar, porque muitas pessoas vão possuir as suas terras, vão se apossar, vão invadir a sua terra. Olha só, muitos nobres foram para a pobreza, porque gastaram tudo numa guerra que não teve melhoria em nada para eles, tá bom? Você vai ter aqui também o enfraquecimento da igreja, tá? Principalmente, não só na questão econômica. Por quê? Porque se a nobreza não tem condições financeiras, se ela está numa situação difícil, ela não vai dar o dízimo. E a igreja vai ter um enfraquecimento econômico e principalmente moral. Por quê? Porque ela diz que foi a vontade de Deus e perdeu as batalhas. Perda do controle do mar Mediterrâneo, porque você viu, vou voltar aqui para você aqui no slide, olha só, você tem aqui, ó, aqui na minha canetinha, acompanha, olha o mar Mediterrâneo. Então ela vai perder esse controle do mar Mediterrâneo para alguns muçulmanos, por causa dessas pelejas. Olha só, e quem perde o controle do mar Mediterrâneo vai perder uma zona de comércio muito importante, certo? Vamos lá, vamos continuar. Olha só, depois das cruzadas, você vai ter a fase da contração nos séculos XIV e do século XV. O que é essa fase da contração? Anota aí no teu caderno. Vamos lá. Primeiro, em 1309, a Europa vai sofrer com problemas climáticos, ou seja, vai ser um período que vai ter um forte inverno. E você sabe, inverno, ninguém planta. Se não planta, ninguém colhe. Se ele prolonga mais um pouco, o que vai acontecer? Acabam-se os grãos, acabam-se os alimentos e o povo começa a perecer de fome. Lembrando que no século XIV, nesse período de 1309, dos problemas climáticos, ela vinha aí das cruzadas, que as cruzadas se estenderam aí durante aí alguns séculos. E aí o que acontece? Elas já vinham com esse problema das cruzadas, com esse prejuízo, e quando chega agora em 1309, problemas climáticos. Então, só para você ficar ciente do problema que está passando a Europa, tá bom? O que mais? Se eu tenho problemas climáticos, eu tenho uma colheita, às vezes até, como eu posso dizer assim, zerada. Eu não tenho colheita nenhuma, porque eu tenho aí muita neve, enfim. E o que acontece? Se eu não tenho
Se eu não tenho colheita, eu tenho o quê? Eu tenho fome. Se eu tenho fome, eu tenho o quê? Eu tenho morte. E aquele que sobrevive tem a inanição. Ou seja, o que é inanição? As pessoas que têm uma alimentação muito precária e que não consegue a sua alimentação, devido a ser precária, suprir todos os nutrientes necessários para o seu crescimento. Então, essas pessoas chegam a um raquitismo, né? Uma inanição que nós chamamos, tá bom? E o que mais? Em 1347 a 1351, nós temos um grande problema, a peste negra. Olha só, já chega das cruzadas, chega dos problemas climáticos. E agora, para completar, peste negra. Olha só, é muita desgraça, né, pessoal? Vou falar já já, olha só. E aí, anote aí, mudança do imaginário. Olha só, muitas pessoas vão pensar que naquela época, pessoal, já vinha o quê? O apocalipse. Ou seja, o fim dos tempos, porque era muita morte, a peste negra acontecendo. E aí as pessoas vão pensar que é o fim do mundo. Ou seja, é muito parecido agora com a questão do coronavírus, agora em 2020, coronavírus, o Covid-19, em que ainda não há, até o exato momento, uma cura de fato para o coronavírus. E aí você vai ter que ficar ciente que este assunto aí vai estar muito ligado ao vestibular, porque nós estamos passando por uma pandemia, agora no pleno século XXI, 2020. E lá que você vai ter aí no século XIV, o povo também passou por uma grande pandemia. Então, o sentimento de que não tem cura, isso traz um sentimento religioso da época do apocalipse, do fim dos tempos. E se a igreja não consegue resolver a situação, ela tem que culpar alguém. Quem que ela vai culpar? Os judeus. Você sabe, eu sei que você é uma pessoa que lê muito inteligente, você sabe qual é a diferença. Nesse momento, pessoal, na comunidade católica, você vai ter a presença dos judeus. Os judeus é aquele povo que conhece Deus, tá? O povo de Isaac, Abraão e Jacó, que você lê na Bíblia, e só que o seguinte, eles não acreditam que o Jesus Cristo é o Messias, foi o Messias. Então, para eles, eles estão esperando um outro Messias que ainda virá do céu para se apresentar para eles. Então, existe essa diferença. Então, por conta deles não acreditarem em Jesus Cristo, a Igreja Católica, ela coloca a culpa nos judeus, dizendo que eles estão em pecado. Por conta disso, eles estavam passando aí pela questão da peste negra. Mas, professor, o que é a peste negra? É simples, pessoal. Deixa os sintomas aí, vai anotando, vai me ouvindo. Olha só, é simples. Naquele período, você tem a rota da seda, você tem a questão da seda que vinha lá da China, então você tem a rota da seda, tá bom? E alguns autores dizem que veio dali da questão asiática, da China, outros dizem que veio da questão da África. O que estava acontecendo? Muitas embarcações, quando atracavam aqui na África, no norte da África, e muitas pessoas que vinham da China na Rota da Seda traziam consigo nas suas embarcações, nos seus transportes, nos seus cavalos, traziam consigo um animal que estava infectado. Era um ratinho, um rato. E esse rato, quando estava infectado, ele ia e acabava descendo aí das embarcações e ia para as cidades. Aí você lembra que as cidades, naquele período, não é como hoje. Se você for na Itália, naquele período, na França, em Paris, não é como hoje, que todo mundo quer casar e acha aquilo romântico. Mas se você pegar as grandes cidades daquela época, eram fedorentas. As cidades, as pessoas, elas limpavam os animais, cortavam os animais, o peixe, os outros animais, e as vísceras jogavam ao lado, ali mesmo na sua barraca. Então ficava aquela putrefação de carne estragada. Então, dando ali foco de ratos, de barata. Muitas pessoas pelas cidades defecavam em latrinas, né, que chamava de latrinas, que é o pinico, e jogavam as suas necessidades na rua. Então, ou seja, isso era um palco, as cidades não tinham um projeto de higiene, um projeto de saneamento básico para as cidades. Então era algo muito precário. E tudo isso fomentava o quê? Facilitava a vida dos predadores, dos roedores, dos ratos. Então o rato vinha contaminado
lá da África, ou então da Ásia, da China, e quando esse rato chegava na Europa, as pulgas se alojavam nesse rato, chupando o seu sangue, e depois a pulga acabava contaminando, né, o homem, o ser humano. E aí essas pulgas passavam para o ser humano essa enfermidade, essa doença chamada peste negra. E aí você tem na tela alguns sintomas. Olha só, primeiro, mal-estar, você tem mal-estar, você tem dores musculares, convulsões, febre alta, pressão arterial baixa, bubões, olha, que bolha de pus ou sangue que pareciam no corpo, perdão, bubões, por isso que também chamava de peste bubônica, por causa disso, tá, pessoal? Hemorragia, manchas pretas pelo corpo, por isso peste negra, tá? Delírios, intolerância à luz, expectoração, que era tosse com sangue, dificuldade no falar, frio intenso, falta de apetite, tremores, fadiga, aumento da frequência cardíaca, dor de cabeça muito intensa. Olha só. Então preste bem atenção. E aí, para completar, as pessoas estavam em inanição. Lembra aí que teve a questão climática: pouca comida ou nenhuma comida. Então, isso vai enfraquecendo a imunidade do corpo, anticorpos, e aí é mais fácil da doença atacar. E aí, pessoal, foi uma dizimação tremenda na Europa, muitas pessoas morrendo, não tendo cura. Então, o negócio foi muito, muito complicado. Muitas pessoas, olha aqui, essa imagem pode vir na sua prova, em que os autores, os pintores da época retratavam, olha só, as chagas, não sei se você pode perceber no rosto das pessoas, as chagas, pessoas morrendo aqui, ó. Você vai ver aqui nesta carroça, levando milhares, muitas pessoas, olha o exagero, né? Muitas pessoas nas carroças mortas, você vai ver corpos espalhados, porque não tinha condições das pessoas estar tratando, porque não tinha o que tratar. E aí que vai aparecer esse personagem aqui, ó. Esse personagem interessante, podemos dizer que esse personagem foi um médico da época. Muitos nem tinham formação, mas você vai ver que eles usavam esta vestimenta. Esse tipo de vestimenta, pessoal, era para não ser contaminado. E aí, olha só, eles tinham esse chapéu e essa máscara. Essa máscara, com formato de bico de pássaro, era porque aqui você tem um óculos, tá? Para eles poderem, óbvio, né? Tá enxergando, mas não ser contaminados. E você vai ver que aqui nesse bico de pássaro, bem aqui mais ou menos onde eu estou riscando, ó, tem um orifício para que eles possam estar respirando. E bem aqui no bico, ó, bem aqui no bico, eles colocavam, anota essa dica aí, tá bom? Eles colocavam um tipo de erva, tá? Erva cheirosa, ou então muitas vezes colocavam mirra, que era uma substância para fazer perfume, ou muitas vezes perfume também, para poder estar sentindo o cheiro do perfume. Por quê? Na mente dos médicos da época, o que eles pensavam? Que devido ao cheiro que vinha, né, do corpo das pessoas, que muitas vezes dava os bubões, que eram as feridas, e isso apodrecia, ficava um mau cheiro, aquela coisa fétida, e os cadáveres que estavam pelas cidades, que muitas vezes não eram recolhidos, estavam em putrefação, então eles pensavam que a enfermidade vinha a partir desse cheiro. Então, por isso que eles usavam essas máscaras para se proteger, e também a questão aqui que eu falei para você de colocar as ervas no bico para poder não sentir o cheiro. E você vai ver que uma vara que eles estavam usando é para poder tocar nos cadáveres, tocar nas pessoas, para que eles não venham se contaminar. Olha aí, dá uma olhada. A bolsa aqui, né? Você viu aí a bolsa aqui também para os seus utensílios. É o que você percebe mais ou menos hoje que está acontecendo com os médicos, com os enfermeiros que trabalham agora em 2020 com a questão do coronavírus, do Covid-19, que estão aí toda aparamentados, usando máscara, usando aquela proteção, né, no rosto transparente, usando aí luvas, né, para poder se proteger aí do coronavírus. Ou seja, você está vendo uma ligação. Professor Otto, pode vir prova? Talvez sim, talvez não. Mas a tendência está, né, muito forte para que
a gente faz uma análise e essa questão aí da peste negra está muito condizente com a nossa realidade e talvez seja questão de prova neste ano, tá bom? Então te liga aí nessa dica. Olha só, mais uma imagem que eu nem gosto de trabalhar com imagem, então você tem que estar ligado aí. Você vai ver aqui nesta imagem algo que dá para você entender. Primeiro, você tem a presença de um personagem, tá bom? E esse personagem pode estar simbolizando quem? Um médico. E esse médico, ele está fazendo aqui o processo da cura. E esse médico é um médico particular, porque você vai ver, observar aqui que eles não são camponeses. Você entende aqui comigo que dá para perceber que não são simples camponeses. Por quê, professor? Primeiro, você vai ver a questão da vestimenta, você vai ver a questão do colorido aqui, ó, da questão das roupas, né, de cama, né? Você vai observar os lençóis, você vai perceber também um detalhe fundamental, médico particular. Ou seja, o camponês não tem dinheiro para médico particular. Você não tem um plano de saúde, você não tem um SUS nessa época, você não tem planos particulares. Então aí a medicina tinha que pagar em um preço muito alto para poder ter esse atendimento em sua residência. Então, o que, que você observa se vê na sua prova? Que essas pessoas que estão aí com a peste negra podem ser, tá, burgueses, porque você vai ter nesse período já a presença de uma alta burguesia que tem condições financeiras e a alta nobreza, tá bom? E o clero, enfim, pessoas da realeza, pessoas que têm condições financeiras para poder estar sendo assistidas por um médico particular. Então, te liga aí nessa imagem. Aqui nesta imagem, aqui, ó, a peste negra na Itália, 1348. Você vai ver aqui o ano e uma ilustração de Marcelo. O que, que você vai perceber? Ó, a presença aqui, ó, dos médicos, utilizando aqui a máscara, tá bom? Que nós falamos aí da máscara de pássaro. Ó, você vai perceber aqui uma família, dá para indicar que é uma família, olha, pai, mãe e um bebê aqui estão mortos por causa da enfermidade. Você percebe aqui uma criança. Você percebe aqui uma outra pessoa que está tampando aqui o seu nariz com a sua vestimenta, porque não está aguentando o cheiro. Pode ser proveniente dos cadáveres, que deve estar morto há muito tempo aí, e também das chagas dos bubões, né, que ficavam no estado de putrefação à pele, trazia aquele fedor à ferida. E você está vendo aqui um casal que está passando assustado com tantas mortes, tá bom? Outra que você vai perceber como é que ficava. Muitas pessoas tinham a mudança da cor, do tom da cor de pele. Muitos ficavam da cor mais escura, por isso que eles apelidavam de peste negra. E outros também aqui, você vai ver aqui os bubões, por isso também o nome de peste bubônica, porque isso aqui são chagas que formam uma ferida que vão apodrecendo e a pessoa, consequentemente, vem a óbito, tá bom? Quais são as consequências da peste negra? Você tem que colocar aí mais ou menos que pode vir na sua prova. Primeiro, preconceito, racismo e xenofobia. Tudo isso pode estar na sua prova em um texto um pouco mais contemporâneo. Então você tem que estar ligado, tá bom? Ascendência da burguesia, o que era a burguesia sobrevivente da época, porque nesse momento você vai ter sim uma alta burguesia. Então essa alta burguesia vai sobreviver porque tinha mais recursos financeiros para poder estar estocando alimento, tendo medicação, tendo bons médicos, tendo cuidados. Então muitos burgueses, muitas pessoas da alta burguesia sobreviveram a essa pandemia e aí elas ascenderam socialmente, mas por quê? Preste atenção. Nesse momento você tem a questão estamental, que as pessoas não ascenderiam socialmente, não subiriam na pirâmide social. Mas aqui houve uma exceção, principalmente, pessoal, na Espanha, porque essa alta burguesia vai ascender para a nobreza. Muitos burgueses ajudaram, patrocinaram a questão da medicina. Você vai ver isso muito forte, principalmente na burguesia. Então, são esses burgueses que vão patrocinar, e aí, por conta desse patrocínio, muitos vão ascender socialmente. Tá? Então, isso é uma exceção naquele período, tá bom? Então, fora esse contexto, você não tem ascensão social. E antes disso, não tem mesmo, tá bom? Você vai ter uma diminuição da produção e do consumo por conta da morte
principalmente das camadas abaixo da pirâmide, né, os camponeses, que não têm condições financeiras para ter uma assistência aí em relação à questão da medicina. Você vai ter uma redução da população por conta dessas mortes, tá bom? E aí qual é a consequência? Você vai ter as revoltas populares. Nas revoltas populares, você tem os principais motivos. O primeiro, diminuição da mão de obra, que nós falamos no slide anterior. Essa diminuição da mão de obra vai ocasionar o quê? Uma superexploração sobre os servos. Lembra aí da burguesia, da alta burguesia, que vai ascender para uma nobreza. O que vai acontecer? Essa alta burguesia vai superexplorar a mão de obra que sobreviveu. Essa mão de obra não tem alimento adequado ou nenhum alimento. Essa mão de obra está em estado de inanição, né? Ou seja, fraca. E essa mão de obra está trabalhando o dobro, o triplo do tempo e ganhando menos. Ou seja, isso é motivo de sobra para que aconteçam as revoltas populares. E no teu texto da tua prova pode vir com o nome de Jaquerias, que foi na França, e na Inglaterra com as revoltas de John Ball. Tá bom, pessoal? Então nós vamos ficar por aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Faça suas observações, pesquise e estamos aí. Vamos lá para o próximo vídeo, na próxima aula. Eu também finalizo aqui esta aula te pedindo, dá um joinha aí, te inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você, tá bom? Tchau, tchau. Para as meninas, um beijo no coração e para os meninos, um aperto de mão. Tchau, tchau.